Olá, seja bem-vindo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a psicologia positiva. O que é a psicologia positiva e como ela pode ajudar. Mas eu queria propor uma rápida reflexão para você antes da gente entrar nesse assunto. Quanto tempo do seu dia ou da sua semana você se dedica para pensar naquilo que precisa corrigir na sua vida? Ou quanto tempo você investe tentando ter comportamentos ou hábitos melhores? Se você for como a maioria das pessoas, você pensa bastante naquilo que precisa melhorar, nas coisas que precisam mudar. Eu preciso ser mais eficiente no trabalho, eu preciso economizar mais, eu preciso ganhar mais dinheiro, preciso melhorar a alimentação ou fazer algum tratamento de saúde, ser mais saudável e por aí vai. É como se a gente tivesse uma programação que nos fizesse perceber mais facilmente as coisas que estão erradas, os aspectos ruins da nossa vida, para que a gente possa mudar isso. Só que muitas vezes, se a gente tiver somente essa perspectiva, podemos acabar deixando de ver o lado colorido da vida, as nossas qualidades, as coisas boas que já existem, os relacionamentos bons e as emoções positivas. E é aí que entra a psicologia positiva. Logo mais eu vou explicar melhor, mas eu já adianto que quando eu falo de psicologia positiva, eu não estou falando de uma simples autoajuda, de coaching ou simplesmente de pensar positivo. A psicologia positiva é um termo guarda-chuva que estuda as qualidades psicológicas e as emoções positivas. Ela é uma ciência e o foco dela está na experiência subjetiva positiva, dos traços individuais positivos e das instituições positivas. O movimento da psicologia positiva age no sentido de fornecer qualidade de vida e de prevenir patologias quando a vida se encontra difícil e sem sentido. Então, se você tiver interesse ou curiosidade de conhecer um pouco melhor a psicologia positiva e como ela pode ajudar, fica comigo até o final do vídeo. Se você gosta de conteúdos como esse, já deixa seu like nesse vídeo. Também fique à vontade para fazer algum comentário ou sugestão. Aliás, esse tema da psicologia positiva foi uma sugestão de um inscrito aqui do canal, do Washington. Muito obrigada pela sugestão e eu espero que eu possa contribuir de alguma forma. Então, só para dar um pouco de contexto para vocês, como surgiu essa psicologia positiva? Eu vou falar de forma bem resumida para que o vídeo não fique extenso demais. Antes da Segunda Guerra Mundial, a psicologia centrava-se em três grandes questões: tratar a doença mental, tornar a vida das pessoas mais satisfatória e produtiva e identificar e nutrir talentos. Mas com a guerra, a psicologia se voltou muito para o tratamento. Pensem em todas as consequências psicológicas de uma guerra: os medos, traumas, ansiedade e depressão. Então a atenção se voltou para isso, para o lado patológico. Ao mesmo tempo, houve um maior financiamento de pesquisas que se voltassem ao tratamento. Então os pesquisadores também se dedicaram a estudar e testar protocolos que aliviassem ou curassem o sofrimento. Isso tudo trouxe benefícios. A psicologia pôde entender melhor os transtornos mentais e criar tratamentos, técnicas e estratégias que funcionassem. Mas com isso, aquelas outras missões de tornar a vida das pessoas mais satisfatória, de identificar e nutrir talentos, ficaram mais esquecidas. Por isso eu fiz aquelas perguntas para vocês lá no início. A própria área da psicologia também esteve e ainda está muito centrada nos aspectos negativos. Isso até faz sentido porque, se formos pensar, as emoções negativas geralmente são mais urgentes. Às vezes a gente sente medo ou preocupação porque de fato tem problemas que precisam ser resolvidos ou que precisam da nossa atenção. Se as coisas estão mais instáveis, eu preciso estar preparada, então as emoções me ajudam a ficar mais alerta. Agora, a psicologia positiva vem para ajustar o nosso foco. Olha, os aspectos saudáveis também precisam de atenção, e não somente o lado ruim. Só para situar vocês no tempo, nos anos 2000 saiu a primeira publicação sobre a psicologia positiva. Foi uma introdução a esse tema. E os principais precursores foram Martin Seligman e o Mihai Csikszentmihalyi. O Seligman contou que a principal motivação pessoal dele para entender melhor esse lado da psicologia foi uma situação que ele viveu com a filha dele. Eles estavam no jardim, aconteceu uma situação ali e ele chamou a atenção dela, reclamou com ela. Depois de um tempinho, a filha, que tinha 5 anos, foi falar com ele. Disse que antes dos 5 anos ela era bem chorona, mas no dia do aniversário dos 5 anos decidiu que não iria mais chorar. Que isso foi muito difícil para ela, mas que ela conseguiu. Então que ele também poderia parar de ser tão mal-humorado. Isso fez ele pensar em si mesmo
e que, além de educar uma criança no sentido de corrigir as faltas e comportamentos errados, também era necessário estimular as boas qualidades que ela já tem, incentivar as forças e virtudes e ajudar a pessoa a encontrar um nicho em que ela possa desenvolver isso ao máximo. E para o Csikszentmihalyi, chamava a atenção de que mesmo pessoas que perderam tudo na guerra, ele próprio vivenciou essa Segunda Guerra Mundial quando era criança, e ele via que algumas pessoas continuavam íntegras, ajudavam os outros, mantinham a esperança e não se perdiam em meio ao caos. Isso era o que motivava ele a estudar psicologia positiva. Algo que se discute dentro da psicologia é que muito antes de 2000 também já se falava sobre as emoções positivas, sobre felicidade, sobre o que é uma vida boa. O humanismo já trouxe conhecimento sobre isso e a filosofia também. Então não é que esses dois autores inventaram a psicologia positiva do zero, mas eles contribuíram muito para que ela tivesse esse caráter científico, para que se pudesse estudar melhor, compreender melhor os vários aspectos que contribuem para o bem-estar. Um dos objetivos da psicologia positiva é estimular uma mudança, para que possamos não apenas reparar as piores coisas da vida, mas também a construir as melhores qualidades. A ideia é não apenas suportar e sobreviver às circunstâncias da vida, mas também a florescer. E o que seria esse florescimento? Uma definição é de que o florescimento seria o desenvolvimento pleno, saudável e positivo dos aspectos psicológicos, biológicos e sociais dos seres humanos. O conhecimento das forças e virtudes poderia propiciar o florescimento das pessoas, comunidades e instituições. Pessoas em pleno florescimento são aquelas que vivem intensamente mais do que meramente existem. Pensa comigo, mesmo as pessoas que carregam muito sofrimento, elas querem mais do que apenas aliviar esse sofrimento. Quando alguém busca terapia, a pessoa quer reduzir o sofrimento que sente, quer aliviar isso, mas também quer sentir mais satisfação, contentamento e alegria na vida. As pessoas não querem apenas corrigir as fraquezas, mas querem ser mais fortes, construir as próprias forças. Não querem viver por viver, querem uma vida com significado e com propósito. Só que tudo isso não surge do nada. As emoções positivas e as forças de caráter precisam ser construídas ou estimuladas se elas já existem. E isso tudo envolve um processo, uma caminhada de autoconhecimento. Nós já falamos um pouco sobre autoconhecimento aqui, eu vou deixar os links dos vídeos na descrição. Mesmo com essa explicação bem breve sobre a psicologia positiva, eu já quero deixar essa mensagem para vocês. Quando alguém fala em psicologia positiva, vocês já sabem que é muito mais do que apenas pensar positivo, e que esse positivo não é a ausência do negativo. Ninguém vai ignorar a realidade, os problemas e as dificuldades. Não é fazer de conta que está tudo bem. Mas apesar disso tudo, também existem coisas boas. Que mesmo com todos os defeitos e problemas, o indivíduo tem sim qualidades e forças. A psicologia positiva quer justamente olhar para o todo, e não apenas numa perspectiva. É uma visão holística do ser humano, que reconhece as limitações de um indivíduo, mas com um olhar no potencial que ele tem. E eu penso que esse é um excelente ponto de partida. Se situar na realidade, perceber os problemas e as dificuldades que existem, mas também fazer o exercício de olhar para o outro lado, para as próprias forças e qualidades e tentar desenvolver isso ao máximo. É claro que eu poderia falar muito mais coisas sobre a psicologia positiva, só que esse vídeo ia ficar extenso demais e vocês iriam se cansar de mim. Mas é um assunto que dá para retomar em outros vídeos e essa conversa pode continuar nos comentários. Me digam o que vocês acharam, se vocês têm dúvidas, que se eu puder eu vou responder. Muito obrigada a você que assistiu até aqui. Se você ainda não for inscrito, fica o convite, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, que daí você vai ser avisado quando tiver vídeo novo. E para você que já é inscrito, obrigada! Nós nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!